desejo vos cumprimentar com a paz do Senhor. Por gentileza, quem trouxe Bíblia, abre em Marcos capítulo 3. Evangelho de Jesus, segundo escreve Marcos, no seu capítulo 3. Enquanto você encontra Marcos capítulo 3, eu quero louvar a Deus, porque o laço quebrou e nós escapamos. Quero louvar a Deus por ter me concedido chegar a este lugar. Agradecer a Deus pela vida da Edilene, que me fez o convite e conversou comigo durante estes dias. Bom rever você. Louvo a Deus por estar aqui nesta igreja pela primeira vez, mas revendo algumas pessoas do campo de Paripe. Deus abençoe vocês. Quero cumprimentar o pastor Carlos Júnior, quero cumprimentar o pastor Eliezer, quero cumprimentar meu amigo Felipe, sua esposa Dani. Deus abençoe vocês infinitamente. Você encontrou Marcos capítulo 3? Quem encontrou, diga amém. Versículo de número 13. Versículo de número 13 diz assim: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, glória a Deus. Simão, versículo 16, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, e filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Se você puder, diga amém. Sente-se e, por gentileza, se não for pedir muito, mantenha a sua Bíblia aberta. Se tem uma coisa que precisa acontecer aqui esta noite, é que a gente aprenda da palavra. Sim ou não? Se queremos aprender da palavra, precisamos estar com a palavra. Aí eu não entendo porque às vezes a gente vem à igreja aprender da palavra e não traz a palavra. Mas se você trouxe, mantenha ela aberta para a gente conseguir aprender de Deus aqui esta noite. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. Então, enquanto eu prego a palavra tem o poder de descortinar aquilo que você não contou a ninguém. Então, às vezes você está aí, está dizendo, alguém contou minha vida ao pregador, mas não é a palavra que tem o poder de saber o que você pensa e o que você sente. Tira um pouquinho do médio para mim, por favor. Romanos 10 e 17 diz que de sorte a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de... A nossa fé nunca será acrescida, aumentada, se nós não ouvirmos a palavra de Deus. Salmo de número 119, versículo 9 diz: Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Versículo 11 do mesmo capítulo dos Salmos. Diz: Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Versículo 105 do mesmo número. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. João 15, 3, Jesus diz: Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, pregado. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, o próprio Jesus falando a Satanás, no dia em que ele foi tentado, levado pelo Espírito ao deserto, ele disse: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Efésios 6:17, o apóstolo Paulo ensina: tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O crente que quer vencer batalhas, primeiro, ele precisa ter armaduras. Mas nos componentes das armaduras do soldado vem componentes de ataque. E o ataque do cristão não é a língua. O ataque do cristão não são as mãos nem os pés. O ataque do cristão é a espada. A espada no soldado, para nós cristãos que estamos militando a boa batalha, é a palavra de Deus. O segredo do texto é: se você conhece bem a palavra, você vence. Se você não conhece, você perde. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 14, a parte B, já foi lida aqui. O texto diz assim, que nós somos fortes porque já vencemos o maligno, mas não acaba aí. Ele diz: a palavra de Deus habita em nós. Eu tenho uma novidade para você, porque parece que é comum dizer que nós somos fortes e já vencemos tudo, mas se a palavra de Deus não habitar em nós, não tem jovem vencedor, não tem jovem que vence depressão, não tem adolescente que vence a pornografia, porque é pela palavra que somos fortes. Isaías capítulo 40. Isaías abre a boca e diz: os jovens se cansam e param, mas os que esperam no Senhor subirão com asas como águias, caminharão e não se cansarão, porque a palavra que dá força, esperar em Deus, é quem nos fortalece. Amós 8:11. Virão dias, diz o Senhor, em que eu enviarei fome sobre a terra, mas não fome de pão nem sede de água, mas fome de ouvir as minhas palavras. Perceba que hoje num culto tem de tudo, mas quando chega na hora da palavra, dá sono, dá preguiça, começa a pensar no Big Brother, na Fazenda, na televisão, na Netflix, nas redes sociais, começa a andar para um lado e para o outro, porque não temos mais o alimento da palavra. Mas nesta noite, se não tiver palavra, não tem poder. Nesta noite, se não tiver palavra, não tem renovo. Se não tiver palavra, não vencemos o maligno. Então eu vou abrir um parêntese para começar a pregar e vou lhe dizer: se você não gostar de palavra, pode fechar sua Bíblia e com muita cautela se retirar, porque a partir de agora só tem palavra. Você não vai me ofender, mas uma coisa eu preciso lhe dizer: sem a palavra você e eu não somos nada. Abra comigo Tiago capítulo 4. Se você ainda está com coragem, vamos começar. Tiago capítulo 4, versículo 4. Tiago 4:4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu acho que está muito pesado, eu vou pedir a banda para me acompanhar. Senão os irmãos não aguentam 15 minutos. Jesus, o nosso maior. Duas pessoas já vi que caiu o ânimo. Ó. Quando o cantor estava aqui, estava todo mundo de pé. Mas se eu quero ser influenciado por Cristo, eu não posso ser amigo do mundo. Tiago diz: não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? É como dizer, você não tem como chupar cana e assobiar. É como dizer, você não tem como servir a Deus e a Mamon. Não tem como você
falar coisas boas e coisas ruins ao mesmo tempo. Não tem como você pensar e sentir coisas boas e ruins ao mesmo tempo, porque ou você é ou você não é. Você quer conhecer mais de Deus? Se afaste do mundo. E eu não estou falando do mundo pessoas, porque Deus amou o mundo. Pessoas. No entanto, aquele que quer ser amigo do mundo, o que é ser amigo do mundo? Se aproximar mais do mundo do que das coisas de Deus. Aí o próprio Paulo escreve em Romanos capítulo 8 dizendo que aqueles que são inclinados para o Espírito, Espírito é vida. Mas aqueles que são inclinados para a carne, é morte. Em João capítulo 10, Jesus disse que veio para nos dar vida e vida com... Mas em Romanos o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a... E o dom gratuito de Deus é a... Então, se eu me aproximo de Cristo, sendo influenciado por Ele, eu tenho vida. Mas se eu me aproximo do mundo, consequentemente, sendo influenciado pelo mundo, eu ganho gratuitamente a morte. Ou a vida fora de Cristo? Eu pergunto e vocês respondem: a vida fora de Cristo? Abra comigo 2ª carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 6. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. 2ª carta, 6 e 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Olhe para mim, irmãos. Aos Coríntios, Paulo está dizendo: não vos prendais a julgo desigual. E isso, como só vejo jovens e adolescentes aqui, parece muito claro e muito tranquilo para todos nós de se falar. Porque se você quer namorar, eu não sou Cláudio Duarte, então eu vou falar só. Se você quer namorar e procura um namorado ou uma namorada fora dos padrões bíblicos, é julgo desigual. Você está procurando se associar com infiéis. Como é que você quer influenciar uma geração se o seu primeiro contato sentimental é com alguém que não serve o mesmo Deus que você? Isso aqui não é palestra de namoro, mas a Bíblia ensina tudo. Você quer ser feliz no seu casamento? Case com alguém do arraial. Case com alguém que sirva o mesmo Deus que você, rapaz. Ah, mas eu vou pregar, ela vai se converter. Eu vou cantar e ele vai se achegar para Jesus. Será? Que comunhão há a luz com as trevas? Que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que pacto tem o fiel com o infiel? Sai dessa roubada! Jesus está dizendo: o laço está armado, sai! Você sabe o que o mundo quer? O mundo quer curtir, o mundo quer fazer sexo, quer entrar em fornicação. Você quer isso? O mundo é dado à pornografia, à sedução, à malícia. Se nós formos influenciados pelo mundo, de maneira nenhuma conseguiremos ser influenciados por Jesus. Não há como. Eu quero dar 3 exemplos. Quantos exemplos? De pessoas que foram influenciadas. Abra comigo Gênesis capítulo 3. Quem está aí ainda, diga amém. Ô glória! Gênesis 3. Primeira pessoa que foi influenciada, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis.
Porque Deus sabe que no dia em que comeres, os seus olhos se abrirão e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Diga amém. Primeira pessoa que, tendo tudo, se deixou ser influenciada. Porque, olhe para mim, tem gente que acha que só peca quando está na miséria. Tem gente que acha que só pega quando está no vale, na prova, quando não tem emprego. Mas eu vou lhe falar, Adão e Eva estavam no paraíso, repita comigo, paraíso, e pecaram. Davi estava no palácio, o palácio é lugar alto ou lugar baixo? Mas ele caiu com Betseba. Não é sobre o lugar onde estamos, é sobre quem nós resolvemos ser. Ao passo que eu decido, Jesus, ele nos dá graça para continuar. Eva ouviu, diga comigo, Eva ouviu. Ouviu o quê? A voz da serpente. Aí eu quero perguntar a você, e não precisa responder, a quem você está dando ouvidos? A quem nós estamos dando ouvidos? A serpente ou ao Espírito de Deus? Que em João 14 Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu vos darei o outro Consolador, e ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí a serpente está dizendo: pode fazer que não tem nada não. O Espírito está dizendo: rapaz, toma cuidado, vai perder, vai morrer, vai sair a unção. Gênesis capítulo 19. Vamos. Gênesis 19, versículo 26 diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em estátua de sal. Diga comigo, a mulher de Ló viu. Enquanto Eva ouviu, a mulher de Ló foi prendida pelo aquilo que ela viu. E os anjos disseram: sai e não olha para trás. Ó, irmão, vamos lá. Tem laço que Deus quebra na nossa vida, ele diz: nunca mais volte. Aí está a mulher de Ló saindo com a família, de repente ela, no coração, estava a imagem de Sodoma e Gomorra. Ela olhou para trás. Quando você olha para trás, você está dizendo: será que vai valer a pena renunciar a mim mesmo? Será que vai valer a pena deixar aquilo que eu estou fazendo hoje para ser influenciado por Jesus? E se você olha para trás, você está dizendo: eu prefiro o que eu vivo do que o que Ele tem para mim. Juízes capítulo 14. Respira fundo, aperta o cinto. Juízes 14, versículo 16. E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: então somente me aborreces e não me amas, porque destes ao filho do meu povo um enigma a adivinhar, e ainda não declarastes a mim. 17. E chorou diante dele os 7 dias em que estavam as bodas. Repete comigo, bodas. Sabe o que é bodas? Casamento. E sucedeu que ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Fala comigo, Sansão experimentou. Enquanto Eva ouviu, a mulher de Ló viu, Sansão experimentou. Ele casou com a mulher que Deus já tinha dito para ele: não case. Ele experimentou o mundo que Deus já havia dito: não experimente. E aí, de repente, a fraqueza dele se descobriu. Porque quando você experimenta, olhe para mim. Quando você experimenta aquilo que Deus já disse não experimente, você fica fraca. Você quer ser influenciado por Jesus? Obedeça.
Jesus está falando, não olhe, você olha. Não escute, você escuta. Não experimente, você experimenta. Mas ainda tem fiéis. Ainda quem não se vendeu ainda, quem não se corrompeu ainda, quem não se deu ainda, quem não se deitou com eles e com elas ainda. Gênesis 39. Gênesis 39, versículo 6. Se você não gosta da palavra, já te falei, vai perder tempo. Gênesis 39, 6 diz: e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia o que estava com ele, a não ser o que ele comia. E José era formoso, fala comigo, José era formoso, de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Fala comigo, por favor. José não aceitou o convite. Porque ele tinha toda a oportunidade. José era bonito. E porque você acha que é bonitinho, as oportunidades vêm mesmo, as bandejas vêm mesmo. Você fica se achando que está por cima, achando que vai tudo bem, porque todo mundo te corteja, todo mundo dá um match, todo mundo dá uma curtida. Mas Jesus está dizendo: José era bonito, mas rejeitou. Segundo ponto, ninguém estava vendo José. Porque rejeitar na frente do pastor, rejeitar na frente dos pais, rejeitar na frente é fácil. Mas quando não tem ninguém vendo, quando está só você e Deus no quarto, quando não tem ninguém que você conhece, aí eu quero ver rejeitar. A mulher se abriu e disse: deita comigo. É a proposta que muitos de nós querem, com homem ou com mulher. Deita comigo. Mas se somos influenciados por Jesus, você vai dizer: eu jamais vou trocar aquilo que eu tenho pelaquilo que você quer me dar. Primeiro livro de Reis 23, Acabe quis comprar a vinha de Nabote e disse: me vende, me entrega, me dá a sua vinha. Ele falou: guarde-me o Senhor. Diga para alguém: guarde-me o Senhor. Eu não vou dar, eu não vou vender, eu não vou entregar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Eu estou trazendo exemplos de pessoas que influenciaram o meio onde elas estavam, que não negaram a Deus, que não rejeitaram as promessas de Deus, que ouviram a voz de Deus e disseram: eu não vou me entregar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 17. Se a palavra de Deus não fala, eu não sei mais o que é que fala. Então respondeu Eli e disse, capítulo 2, versículo 17. Estava lendo 1. Era, pois, muito grande o pecado destes jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém Samuel, diga comigo, porém Samuel ministrava perante o Senhor. Olhe para mim. Samuel está vivendo na casa de Ofni, Finéias e do sacerdote Eli. E por vezes as más amizades tiram a gente do foco. Só que a Bíblia diz, Felipe, que apesar de Ofni e Finéias estarem se prostituindo, desobedecendo a Deus, Samuel continuava ministrando diante do Senhor. Pastor,
não estava longe, estava na mesma casa. Não estava no grupo da outra igreja, estava dentro do grupo. Porque não importa a distância, quando você sabe o que você quer, Ofni e Finéias não podem te influenciar. Eu estou pregando para uma geração que não é influenciada por Ofni e Finéias. Se eu sou influenciado por Cristo, Ofni e Finéias vai continuar pecando e eu vou continuar sendo santo. E a Bíblia diz que o jovem Samuel crescia diante dos homens e diante de Deus. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel 1:8 diz assim: e Daniel assentou em seu coração não se contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. E pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Daniel não estava na sua terra, estava na Babilônia. Mas apesar de estar numa terra desconhecida, como escravo, numa terra pagã, ele falou: eu não vou me contaminar. Você não está entendendo. Eu não estou dizendo para você que Deus mandou Daniel fazer. Eu estou dizendo para você que Daniel escolheu. Ele falou: você pode ter banquete, Satanás, mas eu prefiro jejuar. Você pode me trazer o melhor, mas eu prefiro aguardar o que ele tem para mim. Você pode ter sexo agora, mas eu quero casamento. Você pode querer 5 minutos, mas eu penso numa vida inteira. Você pode ter tudo para mim aqui, mas eu penso na eternidade. É uma escolha. Olhe para mim. Não é sobre onde você está. Ah, porque minha família é assim, todo mundo escuta a música do mundo. Ah, porque no meu colégio todo mundo assistiu aquela série, todo mundo fala palavrão. Você não é todo mundo. Você está aprendendo com a Bíblia hoje que assim como você pode rejeitar a influência de Cristo, você pode dizer: Senhor, eu prefiro ser fiel. Pode me jogar na cova, eu prefiro ser fiel. José, pode me lançar na prisão, prefiro ser fiel. João 13. Vamos lá. Evangelho. João 13. João 13, 13. Felipe, me ajuda aqui. Você abriu aí João 13, 13? Nós estamos falando sobre Jesus, ele ser o nosso o maior líder. Não é aquele que manda. O maior líder é aquele que demonstra. Perceba o texto, do 13 ao 16. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor,
nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Precisa explicar, precisa. Jesus está dizendo: se sou eu seu mestre, se sou eu seu influenciador, me obedeça. E a lição que Jesus ensina é: eu vim ao mundo para vocês calarem a boca e não me chamarem de injusto. Porque eu digo a vocês, se Jesus como Deus não houvesse se despido da sua glória, muitos de nós diriam: ele não sabe o que a gente passa. Ele não sabe o que é enfrentar tentações. Ele não sabe o que é enfrentar privações. Ele não sabe o que é estar aqui, porque ele está lá. Só que ele abandonou sua glória e disse assim: eu vim aqui. E se vocês me têm como mestre, me obedeçam, porque antes de mandar, eu demonstrei. Jesus precisa ser o nosso influenciador, olhe para mim, para que a gente possa servir. Fala comigo, eu preciso servir. Porque tem muita gente que quer ser visto, mas não quer servir. Tem muita gente que quer ser alcançado, aplaudido, mas não quer estar aqui quando os refletores estão apagados. Essa festa aqui só aconteceu porque houveram pessoas por trás dos bastidores. É por isso que tocador, pregador, cantor não é estrela. A única estrela que brilha aqui é ele. O único que merece glória aqui é ele. O único digno de honra aqui é ele. Nós só somos servos. Vou lhe falar uma coisa. Se você quer aparecer, tem um versículo que eu vou lhe contar. João 3:30, João Batista disse: que eu diminua e que ele cresça. João Batista, é você que é o Messias. É você quem a gente estava esperando. Porque você fala tão bonito. As suas palavras têm veemência, têm força, têm autoridade. É você que é o Cristo, João. Ele falou: não, o que vem após mim é maior do que eu. Quando você estiver sendo usado por Deus, lembre, ele é maior do que você. O que vem após mim, eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Jesus dando exemplo mais uma vez, influenciando. Ele falou: João Batista, me batiza. Ele falou: não, eu não posso te batizar. Eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Ele falou: não, me batiza. Jesus dando exemplo de humildade, lavou os pés do discípulo. E nós temos espírito altivo, somos arrogantes, soberbos, prepotentes. A gente passa na porta, não dá paz do Senhor, porteiro, acha que ele tem a obrigação de abrir o portão. Se o pastor falta um dia, se o líder fala uma palavra errada, a gente cai matando. Mas a gente não manda uma mensagem: como é que você está, meu líder? Meu pastor, eu estou com saudade. Entra ali, ó, e dá a paz do Senhor, porteiro, e